Olá a todos, como vão? Estou aqui novamente trazendo uma Gota Fraterna, a Gota Fraterna da semana. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 104, com o título Direito Sagrado do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Então a gente vai ler rapidinho e trazer algumas reflexões curtas, né? Como o nome já diz, uma gota para que a gente reflita e eleve aí nossa vibração e aprenda um pouquinho mais sobre as lições, né, que Jesus nos trouxe. Então a passagem diz: porque a vós foi concedido em relação ao Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, ou seja, resistir por ele, né? Paulo, Filipenses 1:29. Então, no comentário do livro Pão Nosso, né, o Emmanuel diz: cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto de ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Então, basicamente, né, todo ser humano ele quer ter uma relação mais direta com o chefe, com a pessoa de uma hierarquia maior, né? A gente tem esse desejo de sempre crescer, a gente tem essa ambição e a gente sente que se relacionando com as pessoas, né, onde estão numa posição maior que a gente, eleva, né, nos ensina, nos ajuda a crescer. Então, isso já é meio inato do ser humano. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Então, todas as instituições terrestres, né, sejam elas lucrativas, não lucrativas, vai ter sempre, né, esse símbolo da hierarquia, do chefe e do subordinado, daquele que entende um pouco mais, por exemplo, do negócio, que teve mais experiência com aquele estagiário que está chegando. Então, tem sempre esse sentido de respeito e responsabilidade, porque quem conhece mais e quem não conhece esse sentimento de servir, de entender, poxa, aqui eu não domino, então eu tenho que me subordinar, eu tenho que ouvir, entender, servir. Então, existe essa correlação, né, essa relação forte em todas as instituições terrestres. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Então, é como eu disse, se nas instituições como um ambiente de trabalho, a gente tem aquela vontade, né, aquele desejo de estar mais perto, né, do nosso chefe, daquela pessoa que tem um grau maior dentro da hierarquia, porque a gente acredita que aquela pessoa vai estimular melhor a gente vai aprender mais, ela vai ensinar, a gente vai colocar a gente num caminho de, quem sabe, nos tornarmos também, né, aquele gerente, aquele diretor, aquele coordenador. Então a gente se apega, a gente ouve, a gente está ali perto no campo profissional. No campo, né, espiritual, religioso, a gente tem que colocar Jesus como esse chefão, assim, elevado à potência máxima, onde a gente tem que querer estar perto, onde a gente tem que querer servir, onde a gente tem que confiar que se ele está ali é por um motivo e que a gente com certeza não sabe mais que ele, né, porque às vezes a gente tem essa, né, mesmo sem muito conhecimento, a gente se coloca num lugar de maior conhecimento. Então, também o subordinado, né? Entender que a gente está nesse caminho de aprendizado, de ouvir a lição, de confiar, de saber que a gente está tendo um direcionamento, né? Nos aproximando dele, né? Então, mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Né? Então, quanto mais a gente é competente, mais a gente tem que fazer, né? Assim também nos ambientes, né, da vida terrena. Quanto mais luz a gente tem, mais visão, mais a gente enxerga, mais a gente percebe. Então, muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente. Então, são bons de raciocínio, de mente, mas ainda, né, eles são aproveitáveis em características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele. Desejariam, mas não conseguem de pronto.
semelhante edificação íntima. Por quê? Para ficar mais perto e acreditar no Salvador, você tem que sentir também, né? Você tem que se entregar também. Tem que baixar o ego, porque tem que compreender que existe algo além, que talvez o que a gente acha que é melhor pra gente não é, né? É realmente essa entrega e confiança. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, faltam-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Então, para realmente criar esse equilíbrio, né, do intelecto, mente e coração, né, trazer para o mundo também do sentimento, tem que fazer esses reajustes onde a gente tem que remover caprichos, onde a gente tem que entregar, confiar, né, amar, trazer essa nobreza, né, que a gente sabe que tudo que a humildade, ela é nobre, né, então é esse tipo de nobreza que a gente tem que trazer. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Então, aquela pessoa que quer se entregar, né, ao mestre, ali ela já cria essa correlação onde, assim como, né, via de mão dupla, né, assim como a gente passa a confiar como subordinado, né, em Jesus, né, a gente cria esse canal de confiança, ele também tem na gente, ele também confia na gente, porque a gente está, né, é mútuo. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Carfanaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, né? Então, quando tem essa correlação, as coisas fluem. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Então, enquanto tá tudo muito bem, né? Enquanto, né, as coisas estão fluindo, todo mundo fala, nossa, eu acredito em Jesus, eu vou. Só que quando a gente tem que passar por momentos mais difíceis, de talvez realmente abrir nosso coração para alguém em necessidade, ou fazer uma arrecadação maior, ou tá passando realmente por uma maré, né, as situações estão numa maré mais difícil, a maioria das pessoas, elas fogem desse lugar onde a gente tem que resistir e padecer, como diz, né, o trecho. Não é só crer, tem que padecer. Então, se eu creio, eu tenho que resistir, inclusive nos momentos difíceis, porque é nos momentos difíceis que a gente vai crescer, é nos momentos difíceis que Jesus vai estar usando da nossa força e da nossa disponibilidade, do nosso exemplo, para tocar outros corações ou para fortalecer os nossos. Então, esse padecer, essa confiança, dessa resistência, não só da crença, é que a lição vem mostrar pra gente que a via de mão dupla, que a gente tem que se colocar como subordinado, que a gente tem que confiar, e na confiança, tudo que perdura tem que ter insistência, resistência, né? Porque as coisas, elas só crescem com essa paciência da ação do tempo. E é na ação do tempo que a gente cresce e desenvolve e evolui, né? Então, os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Então, para os espíritos superiores, para Cristo, é assim como você está aí do lado dos ensinamentos, você já entendeu, não saia de perto, né? Se a gente sai de perto, se a gente não resiste, para os espíritos superiores, né, para quem está mais alto, falo, gente, esse pessoal enlouqueceu, eles estão perdendo tempo. E a gente perde muito tempo ainda nos nossos caprichos, dos nossos quereres, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, que a gente possa cada vez mais nos libertar, confiando, por mais que incomode, porque eu acho que quando a gente solta, né, esses sentimentos incomoda, porque não é a nossa zona de conforto, a gente tem que resistir, que é nessa soltura do egoísmo, nessa soltura do orgulho, é que a gente vai evoluir, vai conseguir elevar não só o nosso espírito, mas como, né, o planeta todo, né, porque uma areia, um grãozinho de areia, ele faz efeito. Então, que a gente possa resistir, padecer em Cristo, confiar. Essa é nossa reflexão de hoje, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.